Quando ele ao tratamento, né? Passou Sim, todas as sim. orientações, então eles aderiram ao tratamento e E é eles isso que fazem faz evoluir. atividade de Uhum, verdade, assim, é super é. bonitinho. Tem um paciente, um senhor que ele vem com a agenda dele e me mostra toda a lição. Eu passo algumas coisas também de, não só de auditiva, mas para ajudar na memória, né? E linguagem. Então, Uhum, fazer, sabe, fluência verbal, mas no ruído. uhum, Retomar o dia, por exemplo. Ah, antes de dormir, o senhor tem que retomar o dia e planejar o dia seguinte. uhum. Eles falam que isso ajuda bastante Uma também. organização. Então, a gente aproveita para cercar aí as Adaptar no dia a possibilidades. dia. É. Teve uma pergunta aqui, ó. Boa noite, Aline. Estou adorando a live. Aline, o treina... A Valéria aqui, oi, gurias, boa noite. Ela perguntou, Aline, o treinamento tu tens feito formal ou informal? Acho que tem um pouco de discussão sobre o que Tá. que é de fato Sobre o formal. que é, É. Uhum. exatamente. Aliás, o termo que a gente tem usado hoje, treinamento auditivo acusticamente controlado, surgiu na minha qualificação do Uau, mestrado. sério? Você É, faz parte dessa Lili, Eliane, história? Mansur e Ivone. Então, eu estava incomodada com o tema, com usar Hum, um informal, porque eu fazia muita atividade fora da cabine. Na verdade, do mestrado, não, a gente fez muito dentro, é que eu tive um controle, um grupo placebo, né? placebo. Uhum. É. E aí, isso sim era fora da cabine. E aí, mas as atividades para casa eram informais. Só que, assim, esse nome sempre me incomodou. Parece, uma coisa, né, Feito ali de qualquer. ilegal, parecia até ilegal. Aham. É. Então, é treinamento auditivo que aí, se não me engano, foi até a Lili que falou. A única diferença, na verdade, estava discutindo se o software é formal ou informal, tal. E aí Uhum. a diferença é que a gente consegue controlar acusticamente isso, é o treinamento auditivo acusticamente controlado, né? Então Uhum. não importa se eu consigo controlar através do computador, do celular, da cabine, do Uhum. audiômetro, isso a gente sempre fala para os pais aqui, porque a cabine nunca foi a questão. A gente usava a cabine por causa do audiômetro. Uhum. Não é a cabine, aliás, pelo contrário, a cabine isola o som, a gente trabalha com ruído, Com com ruído. sons, né? Uhum. Então, a questão é poder controlar. Antigamente não tinha softwares, então a gente Uhum. precisava do audiômetro para poder colocar um som em cada canal, para poder mudar a Uhum. intensidade, variar a intensidade de cada lado e tudo mais. Uhum. Mas hoje em dia não tem por que eu ficar fazendo as coisas na cabine. É estressante para a criança, é Uhum. cansativo. Tem coisas que a gente prefere, tem crianças que a gente prefere que ela controle o ambiente. Uma criança muito agitada, por um lado, ela precisa, né, É que pode ser liberar um um pouquinho da período. energia, por um período. Então, eu Uhum. adoro comentar, a gente fala assim, então vamos fazer o da cabine. Às vezes, eu faço um acordo. O idoso, na cabine, ele dorme. É quentinho, não dá. Aquele Essa cadeira tá sonzinho dele. assim, dá uma preguicinha. Soninha, não dá pra... Então, assim, e fica desconfortável. A cadeira Sim. da cabine dificilmente vai ser. Ele vai ficar lá uma hora sentado naquela cadeira dura, o fone aperta, sabe? Vamos tentar melhorar Uhum. isso. Então, eu trabalho, na verdade, com um treinamento acusticamente controlado. Então, aqui, nessa sala aqui, acústica, tem duas caixas de som. A gente tá, se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer uma mesinha com 6 caixas. Hoje eu uso caixinha Bluetooth para fazer as outras fontes sonoras, para deixar na frente, atrás, aquela caixinha Sim. do camelô. Uhum. Mas a gente tem as duas caixas do campo, e aí eu tenho o computador que eu posso colocar também. Faço os jogos, muitas vezes, o Afinando o Cérebro, por exemplo, uma plataforma que a gente usa bastante, os Uhum. áudios aqui usando com apoio visual ou sem o apoio visual. Uhum. Então, não há, e eu E é consigo tudo controlar isso controlado. pelo audiômetro. Então, Uhum. aqui, acho que se for mexer aqui vai dar ruim, né? Ó, tem um Não, mostra. audiômetro, dá? Uhum. Dá, tá Tem um ótimo pra ver. audiômetro, que aí ele Uhum. fica ligado no computador. E o Uhum. paciente fica nessa cadeirinha que eu tô, só que virado pra cá, né? Pra mim, que eu virei a cadeira Uhum. de costas. Então eu fico ali do audiômetro,
controlando, eu posso pôr qualquer CD ali que tenha gravação em 2 canais, e aí eu separo ali no audiômetro a intensidade que eu quero para cada caixa. Sim, E aí eu posso maravilhoso. colocar junto com o Uhum, celular, coloco atrás do paciente o celular com um ruído de burburinho de restaurante, por uhum, exemplo, e uma fala de um lado e uma fala do outro, e eu quero que ele preste atenção na fala feminina. A fala feminina do lado tá de um lado, tá, uma hora tá do lado direito, depois eu então, troco lá no audiômetro e coloco no lado esquerdo. E aí ele já uhum, faz tem que fazer essa uhum, localização junto. Então, assim, a sim, criatividade é o nosso é grande rei. aliado, né? Na terapia É, fonoaudiológica como um todo. é, legal, acho que a gente respondeu a pergunta da Vale. Eu tô vendo aqui o relógio, nós temos 7 minutos. Vamos zerar mais uma live. Uhul! Se tem mais alguma pergunta, pessoal, aproveitem a linha super expert. Minha net tá só caindo. Ai, mas vai ficar salvo 24 horas, depois vai pro YouTube. Fiquei curiosa para ler o estudo. Depois a Aline comenta com a gente o estudo. Aqui, Sim. Luciele. Na experiência que tenho, a questão do treinamento auditivo. Observe uma resistência também, mesmo sendo orientado sobre a importância. Tu quer comentar sobre isso? Mas acho que é uma questão da gente ir sempre explicando. Eu gosto sempre de Continuar. explicar Não desista. na terapia com os implantados, por exemplo, explicar por que eles precisam fazer a terapia desde a primeira sessão. Já pega a figurinha da orelha, explica todo o caminho que o som faz, explica o porquê. No momento em que entender o porquê, acho que fica mais fácil de aderir. Não sei se tem uma colocação sobre isso ali. Sim, a gente sempre fala desde o começo aqui na Uhum, adaptação das próteses, né? E um exemplo que eu dou que eles falam, nossa, é verdade. Não adianta escutar só, né? uhum. Porque eu sempre falo, eu escuto tudo. Se eu for para a China, eu vou escutar China. tudo que eles O estão Rodrigo foi falando. pra China, ele não escutava tudo, Então, não entendia nada. não entendia nada. Então, assim, você precisa dar significado para Uhum, aquilo, tal. Isso eles fazem, nossa, é verdade, com esse exemplo, mas tem uma resistência, sim. uhum, O apelo da cognição é muito bom para os idosos, eles ficam preocupados. Então, não que uhum. seja um apelo assim que eu digo, usa esse argumento, Força, né? esse argumento. E aí eles vêm mais por conta disso, sabia? Acho que eu Uhum. sinto mais, não os implantados. Os implantados eu acho que é mais fácil de entender a necessidade de aprender a ouvir com aquele som que é muito Já teve uma diferente. história também até chegar o implante também, então Isso, já foi muito exatamente. falado, né? Já foi muito falado, já usou prótese muitas Uhum. vezes a vida toda, tal. Agora, para quem usa o aparelho auditivo, tem um bom ganho e tem aquelas queixas pontuais do ruído, do restaurante, no telefone, não consegue percepção musical, também é uma questão que eu estou Uhum. muito interessada e acho que tem muito a ver com essa dificuldade de percepção das vogais. Então, quando eles têm essa queixa pontual, é mais difícil. E aí a gente explica falando que a gente vai simular essas situações. Então a gente vai Uhum. treinar, o cérebro vai aprender a lidar com essas situações. Então eu vou simular uma situação de restaurante, que é isso que a gente faz, né? Vai Sim, no melhorar, dia a dia. vai afinar a capacidade de discriminação de Uhum. palavras. Então Uhum. é por aí que a gente vai. A motivação também não é muito fácil. Eu vi que alguém perguntou assim para os idosos, mas quando eles começam, eles não querem parar. Aí eles pegam gosto e vai. Pegam muito gosto, porque é É, divertido e eles percebem sim. melhora no dia a É o que dia mesmo. motiva, né, a continuar. É, É que falta 4 minutos aqui, mas eu acho que fazendo o treinamento, esse processo de adaptação, ele não fica tão sofrido, né? não Acho que esse é o fica. ponto, né? Não tem por que a pessoa ficar ali 6 meses, tá usando o aparelho, tá adaptado, a fono que adapta, Tentando, fala, olha, tá tentando. tudo bem, faz um treinamento auditivo. Então, isso tudo é para melhorar a reabilitação mesmo. Sim, É facilita pra. É. muito. E aí, também a gente, aqui no caso, a gente faz também a parte Uhum, não são todas as pessoas que trabalham também com a prótese. E aí é uhum, gostoso porque a gente está muito perto e resolve questões assim do dia a dia, das dificuldades com a prótese. Como ele vem toda semana, uhum. eu vejo, opa, essa diva tá saindo. Opa, Fica então de assim, olho. já ajuda na adaptação por isso É, também. Que a é. gente E vê é, essas questões da prótese também. faz 2 consultas em uma. É, A
A Cris, ó, colocou aqui que ela usa os gráficos para mostrar a evolução do afinando o cérebro. Tem os Ah, é muito bom. gráficos que mostram, ficam surpresos e dão importância para fazer os exercícios. Então é um Sim, sim. material que eles conseguem enxergar, ver Enxergar. a Quando a gente faz evolução. avaliação também, Uhum, na avaliação, a gente mostra em gráfico também o desempenho, a uhum, média. Isso é uma sim. questão difícil para o idoso, porque não existe normalidade de processamento auditivo. Isso é Uhum. importante falar, acho que eu não comentei, tá? Então, assim, Dois não minutos, existe. amiga. Um minuto, Ah, amiga, pra gente é conseguir dar rapidinho. tchau. Pô, só para a gente saber que tem que comparar o indivíduo com Uhum, ele mesmo. O idoso, a gente não sim. vai fazer avaliação e comparar com a normalidade que a gente tem para as crianças, tá bom? Uhum, A gente faz avaliação para comparar com ele depois do treinamento. E aí uhum. eles veem isso, eles também ficam, uau, tudo isso eu É, melhorei. e os familiares É bem também, que legal. eles comentou. A opinião de quem convive com ele também é importante, Sim, né? sim, Fortalecer a importância de que ele tá melhorando no dia a dia, né? Muito legal. sim. Que é o que importa, né? Amiga, Não adianta ele melhorar é por aqui isso, na sala né? da cor. É, só em quatro paredes ali na sala, tudo controlado. Ó, Exato. ele com ele mesmo, isso aí. Aline, amiga querida, muito obrigada. Foi muito Ah, legal. passa Nosso rápido. bate-papo. Sim, passou rápido, falta um minuto. E com a Cris ele simplesmente fechou, né? Foi assim, Tchau. acabou a live, Ai, tchau. gente, A tô gente louca não, pra ver nem o deu Pedrinho tchau. aqui. Sou muito fã da Cris. É, maravilhosa. Então, muito obrigada. Pessoal que tiver dúvida, pode mandar pra Aline, pode mandar pra mim pelo Ó, Instagram da FOP. E o pessoal que tá sempre presente aqui nas lives, muito obrigada. A Ruth, o pessoal lá no tchau, início. gente. Mas boa Obrigada, Nath, noite. mais uma vez. Imagina, amiga, obrigada. Você. Adorei. Beijo pra todo mundo. Tentar deixar salva essa live, mas depois vai pro YouTube, Sim. Ah, tá bom. tá? Eu Fechou. te mando depois. Tá bom? Tá bom. Saudades.